Vamos então à timeline rapidamente aqui, só para recordar a você que está nos assistindo. Quem já nos assiste todos os dias não vai ter nenhuma dificuldade de lembrar de todas essas coisas, na verdade pode ter só a enfadonho, mas para você, turista, que pode estar assistindo esse vídeo ou chegando agora no nosso canal, turista não é um termo pejorativo aqui, porque só realmente a pessoa chegou do nada, está aparecendo no nosso canal. O Lula ganha as eleições em 2002, no final do ano de 2000, levou, né, as eleições de 2002 e assumiu em 2003. Quando ele assume em 2003, ele toma aquela postura de membro do Foro de São Paulo, amigo das Farc, e ele fala, olha, não quero falar com a imprensa, fechou as portas para todo mundo, só falou com um jornalista, que eu sempre esqueço o nome dele, de tão significante que ele é. Kennedy Alencar? O Kennedy Alencar, obrigado, Lacombe. E aí ele selecionava ali quem ele queria falar e fechou as portas para Globo e Veja, que a Veja na época era muito forte, e não ficou batendo papo com a imprensa. O que aconteceu? Foi o ano em que a Veja publicou matérias da ligação do PT com as Farc. O Alckmin dava entrevista dizendo que o PT era ligado ao Foro de São Paulo, estava ligado às Farc, etc. Isso era ano de 2003, 2003. E aí a imagem do PT, óbvio, estava sendo exposta nua ali, todo mundo estava vendo o PT como ele é. E isso, óbvio, acabou criando um desconforto em todo o país, porque a imprensa, durante décadas, ficou colocando a imagem do Lula como um cara que não era aquele guerrilheiro do Araguaia, ou algum serviço de inteligência cubano, ou russo, alguma coisa do tipo. Não, Lula era só um cara do povão, de São Paulo, da periferia, sindicalista, coitadinho, que não sei o quê. A imprensa ficou fazendo essa imagem durante anos. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a entrevista do Paulo Francis na década de 90, salvo engano, 92 ou 94, ou as duas coisas, porque ele deu duas entrevistas para Roda Viva. Se você pegar a entrevista do Paulo Francis até a eleição do Lula, porque na entrevista do Paulo Francis os jornalistas tentam amenizar e elogiar, na verdade, a imagem do Lula. O Paulo Francis desce o cacete no jornalista. É Roda Viva, né? Então ele está ali, os jornalistas estão ao redor dele e ele desce o pau. Paulo Francis, que era da Globo, escrevia para a Folha de São Paulo, desce o cacete no Lula, e eles estão trabalhando a imagem do Lula durante 20 anos. Porque na década de 90 já fazia 10 anos que eles estavam trabalhando a imagem do Lula. Né? Então, 20 anos de trabalho da imagem do Lula, tirando a imagem do Lula de um comunista. Né? Eu não estou aqui xingando o Lula. O Lula se orgulhou de dizer que era comunista logo assim que assumiu em 2023. Em janeiro de 2023, com o Foro de São Paulo, o Lula disse com orgulho que ele era comunista. Se você falasse isso nos anos anteriores, a própria PGR ou o TSE iria dizer que você não pode falar isso em campanha, porque isso seria crime eleitoral. E foi o que fizeram com o Bolsonaro. Né? Não podia dizer que o Lula estava ligado às Farc, não podia dizer que o Lula era defensor do aborto, não podia dizer que o Lula era comunista, e o Lula se orgulhou dessas três coisas logo em janeiro, assim que assumiu. Então o Sidônio está vindo exatamente para isso, para tentar corrigir a rota da imprensa. Nada mais. Ele não está ali para melhorar a comunicação do governo com o povo. Ele está ali para melhorar a comunicação do governo com a imprensa. Isso significa grana, money. Né? É isso que ele está ali. O Sidônio está ali para fazer isso. Só que de 2002, né, de outubro, novembro de 2002, que o Lula venceu a primeira eleição, ou tomou a primeira eleição, como bem disse o Lacombe. De 2002 para cá, surgiu algo que atrapalhou o caminho dessa turma. Isso chama-se internet e celular. Isso foi o grande problema dos jornais e desses comunistas, porque eles não sabem lidar diretamente com o povo. E na internet, você tem que saber lidar com o povo. Mesmo que você crie tribos, mesmo que você crie bolhas, você tem que saber se comunicar com o seu público. E comunicar-se com o seu público exige pelo menos um mínimo de honestidade para falar com o público. E aí o que acontece? O fato de que o Lula não sabe se comunicar com o público. Quem quiser lembrar aí como é que o Lula atua, você lembra aí daquele... Lembra, Max, daquele vídeo do Lula e o Cabral andando em uma das inaugurações da obra lá acho que lá do Rio de Janeiro? Ele vira pro garotinho, negrinho, um negro lá, tu lembra? Lembro que ele ia jogar, ele fala pro jogar moleque? tênis. Isso, o garoto falar que queria jogar tênis. Ele queria uma quadra de tênis na comunidade. Fala, isso aí é coisa de... como é que ele fala?
ele usa alguma expressão bem marxista. Eu não lembro agora direitinho, mas ele esculacha o moleque. Esculacha, ele e Sérgio Cabral esculacha o garoto. Isso. E aí, é fácil de achar. Depois a gente acha esse trecho, a gente bota até nos cortes, aí, a equipe coloca. O Lula vai lá e me dá uma resposta dessa pro moleque. Ou seja, o Lula não sabe lidar com o público. Porque o Lula não fala com o público. Esse é o ponto. Ele não fala com os pobres. Quem fala é a equipe dele. Quem fala é a imprensa. E é essa galera que está sendo ajeitada agora. Isso é coisa de burguês. Lembraram aqui. Burguês, Marcelo lembrou aqui. Obrigado, Marcelo. Marcelo Braga. Sabia que era uma palavra bem marxista. Isso é coisa de burguês, né? E aí, o que a mudança de rota que o Sidônio está fazendo é tentar ajustar aquilo que o PT é mestre em fazer, mas só que não no advento da internet. A internet é uma grande novidade para a esquerda, para o PT. Eles não têm ideia de como lidar com isso.